Eu lembro muito bem da tarde que eu fui fazer uma feijoada na casa do Álvaro Mutis, grande poeta, grande escritor colombiano e talvez o melhor amigo do Garcia Marques. Estava todo mundo feliz, aquela feijoada, o Mutis contando histórias, a gente rindo, e o Garcia Marques triste, assim, cabisbaixo. Ele estava longe dali. E aí eu perguntei para ele: "Ô, Gabo, o que que você tem? O que que aconteceu?" E ele falou: "Eu acabei de escrever hoje um conto muito triste e por isso eu estou assim. Eu estou me sentindo vazio." Garcia Marques nasceu em Aracataca, um povoado perdido nos confins do Caribe colombiano, no dia 6 de março de 1927. Ele nasceu com o nome de José Gabriel de la Conciliación Garcia Marques. Muito do que o Garcia Marques escreveu, ele recorda aquele sol da infância, um sol tão inclemente no seu fulgor, na sua claridade, que os girassóis não sabiam para onde girar. Era um sol. E em Aracataca quase não chovia. E quando o céu despejava as águas, vinham numa torrente arrasadora. Foi nessa paisagem transbordante de cores e calores que Gabriel Garcia Marques passou seus primeiros 8 anos. Tempo suficiente para ele guardar uma memória desmesurada e perene, permanente. E também para descobrir o mundo e suas coisas a partir do casarão do coronel, onde vivia cercado por mulheres, as histórias de fantasmas contadas pela sua avó e pelas lembranças de guerra contadas pelo seu avô. 40 anos depois daquele domingo de temporal, no dia 30 de maio de 1967, chegava às livrarias de Buenos Aires um livro de 351 páginas chamado 100 anos de solidão. Um título com uma imensidão poética que me impacta até hoje. Logo depois de ter acabado o livro, e naqueles dias de ansiedade vulcânica enquanto o livro não chegava nas livrarias, Garcia Marques desabafou com seu amigo Carlos Fuentes, grande escritor mexicano. Às vezes, disse ele, me assalta o pânico de não ter dito nada ao longo de 500 páginas. Às vezes, queria continuar escrevendo esse livro pelo resto da minha vida, em 100 volumes, para não ter outra vida que não fosse essa de escrever. Ao ler o livro, Fuentes quis escrever para o Garcia Marques. Eu me sinto novo depois desse livro. É como se tivesse dado a mão a todos os meus amigos. Daquela infância do Garcia Marques que eu mencionei agorinha, daquele pequeno universo íntimo, surgiu não apenas a sua escrita, o que ele escreveu, mas a maneira de compreender a vida, de ver e abraçar essa realidade transbordante que se chama América Latina. O Garcia Marques foi dos primeiros a entender que nessas nossas comarcas a realidade é muito mais delirante que a mais delirante das imaginações. Em tudo que ele escreveu, Garcia Marques soube melhor que ninguém traduzir essa marca tão profunda. Disse
e redisse infinitas vezes que não há uma só linha de toda a sua escrita que não tenha como ponto de partida a realidade. E, no entanto, várias passagens de seus livros parecem fervores de uma imaginação febril. Parecem. Na verdade, são reflexos muito sutis e poéticos da memória coletiva, da memória de todos nós, do imaginário da nossa gente. Ou seja, uma outra forma de mostrar a realidade, de explicar o inexplicável, de nos aproximar a um outro mundo possível, diferente daquele ao qual nós estamos acostumados. Em um dos seus contos, um dos contos do Garcia Marques, Os Funerais da Mamãe Grande, a certa altura um personagem diz: está na hora de começar a contar a história antes que cheguem os historiadores. O que ele quer dizer com isso? Está na hora de antecipar a memória, dar voz à memória popular, à memória coletiva, voz que acaba por prevalecer em toda a obra dele. E essa voz coletiva, essa memória profunda e multitudinária que Garcia Marques buscou e encontrou e cultivou e nos ofereceu. Somos a América Latina. Essa é a porção que nos coube na partilha do mundo. Somos o amálgama de 1000 raízes enredadas que se alimentam umas das outras. Garcia Marques não era o único, não foi o único a se empapar dessa certeza, mas soube traduzir a beleza e o sofrimento de ter nascido nas nossas comarcas. Ele soube refletir isso como ninguém. Ele tinha um pilar básico para a sua escrita: a vida cotidiana, a real realidade de quem habita e sobrevive neste continente atormentado de esperança. Sua obra tem muito mais de realismo do que se poderia imaginar, e por isso mesmo parece tão mágica. O eixo da obra dele é o mesmo eixo ao redor do qual giramos todos nós. Eu, vocês, todos nós. A solidão e a esperança permanente de encontrar um antídoto, uma vacina contra a solidão. Eu não me lembro exatamente se foi em dezembro de 1973 ou janeiro de 1974, lá atrás, que a gente se conheceu por telefone. É uma história muito estranha. Ele tinha escrito um texto belíssimo, violentíssimo, sobre o Chile. Vamos lembrar que em 11 de setembro de 1973, um golpe militar, depois o presidente Salvador Allende, no Chile, instalou uma ditadura militar
tremendamente sangrenta. E o Garcia Marques tinha feito um texto contando como é que foi o Chile presidido pelo Allende e como é que foram seus últimos momentos. Esse texto ia ser publicado no mundo inteiro e o dinheiro ia para a resistência chilena, para a Igreja Católica, para defensores de direitos civis. E eles queriam um escritor jovem latino-americano. O indicado foi Eduardo Galeano, que os chilenos vetaram porque ele era uma figura pública. Eu era um escritor bastante conhecido no meu apartamento, nem no meu prédio, eu morava em Buenos Aires. E um dia toca o telefone, é uma mulher, pede para falar comigo, uma senhora, com um sotaque estranho, um sotaque da Espanha, da Catalunha, mais bem. E eu perguntei, pois não, quem queria falar? E ela falou, Gabriel Garcia Marques. Eu desliguei o telefone, evidente que era uma piada de mau gosto. Passaram-se 4, 5 minutos, tocou de novo, era a mesma mulher, falou, não desliga, por favor, Dom Gabriel vai falar. E era o Garcia Marques. A gente conversou uns 40 minutos, ele perguntou tudo de mim, só faltou perguntar o número do meu sapato. O que eu lia, o que eu fazia, o que eu pensava do Chile, se eu conhecia o Chile, quem era meu pai, perguntou tudo. E me aprovou. Muito bem, eu fui, fiz entrevistas clandestinas, isso foi publicado no mundo inteiro e ponto final. Eu conheci ele ao vivo no finalzinho de julho de 1978, na minha primeira viagem a Cuba. Ele estava lá, eu sabia o hotel que ele estava, eu queria encontrar. Mais do que encontrar e conhecer o grande Garcia Marques, eu estava em Cuba para escrever o meu livro sobre Cuba e eu queria dicas, orientações dele. Eu fui, a gente se conheceu e eu tinha 30 anos, recém-estreados. Eu lembro bem daqueles primeiros encontros. Um ano depois, em agosto, setembro de 79, eu mudei de Madrid, onde eu morava na época, já não Buenos Aires, eu já tinha me mudado para Madrid, e fui morar no México, onde ele e a Mercedes moravam. E a gente se reencontrou, e a partir daí nos vimos com uma enorme regularidade. Eu ia muito à casa dele, ele ia muito lá em casa. Foram tempos de grande tensão, tempos muito intensos, sobretudo por causa das guerras civis da América Central. A gente se aproximou no meio de um temporal. E uma coisa que me impressionava, além da disciplina com que ele continuava escrevendo todo santo dia, ele acordava às 7 horas da manhã, estava na mesa do estúdio dele. Caribenho, ele me explicava que no Caribe acorda-se muito cedo. E eu me lembro que uma vez ele estava escrevendo O Amor nos Tempos do Cólera, num apartamentinho que ele tinha na cidade colombiana belíssima de Cartagena das Índias. E eu fui lá passar uns dias com ele. Fiquei lá, acho que 6, 7, uma semana. Ele me instalou num hotel em frente do apartamento dele, que era um apartamento pequenininho. E todo dia ele me ligava às 7 horas da manhã, não importava a hora que ele tivesse ido dormir. À noite a gente ia para Boemia com os amigos dele, pintores e tal, e muito rum, e muita conversa, 7 horas da manhã ele me ligava, vamos trabalhar. E eu levantava, o meu trabalho era caminhar na praia, em frente do prédio dele, que ficava na beira da areia, e eu via ele escrevendo de costas para o mar. Daí a gente ia almoçar, e primeiro dia, claro, eu perguntei, por que você escreve de costas para o mar? Ele falou, você já viu a beleza do Caribe em Cartagena? Você acha que eu ia conseguir me concentrar em alguma coisa? Eu tenho de me afastar do mar, senão ele me rouba. E eu lembro da gente caminhando, e ele me mostrando o percurso dos personagens do livro dele. Eu lembro que a gente sentava numa praça e ficava olhando uma janela fechada de um antigo casarão colonial de Cartagena. A primeira vez que a gente foi lá foi antes do almoço, ficamos lá sentados, 20 minutos, meia hora. Ele quieto, olhando a janela.
E aí eu perguntei, escuta, o que era aquela janela? E ele falou, nessa janela, a Fermina Daza, que era linda, esplêndida, derretia Fiorentino Daza de Amores Impossíveis. E ele queria que eu visse, que eu conhecesse, mas em nenhuma das vezes ela abriu a janela. Aí ele me explicou que ela era muito tímida, muito recatada. Eu lembro da gente caminhando pelos lugares que ele descrevia no livro, e era caminhar dentro do livro. Era como se a gente encontrasse os personagens do que ele estava escrevendo. E aí eu recordei aquela frase que eu já mencionei aqui. Tudo que eu escrevo parte da realidade. A realidade, no caso, era a fachada de um casarão colonial, onde havia uma janela que talvez algum dia ele tenha visto ser aberta por uma moça linda. Eu lembro muito bem do amanhecer do dia 21 de outubro de 1982. Eu cheguei lá, ele estava de pijama na cozinha tomando café da manhã com a Mercedes. E quando eram mais 15 para as 8, 7h30, 15 para as 8, começaram a chegar os jornalistas. E ele levantou e falou, bom, peraí, que eu vou me vestir de Nobel para falar com a imprensa. Passou um tempinho e ele voltou. Era um caribenho. Um paletó quadriculado, marrom e preto, uma camisa amarela, que eu quase tive de pôr óculos escuros, uma calça de veludo clara, um relógio que parecia uma pizza no pulso. Era um caribenho. Ele deu uma entrevista atrás da outra até as 2h. Aí os jornalistas foram embora e a gente foi almoçar. Ele tinha um uniforme de trabalho que era uma jardineira de jean. Como tudo nele era extravagante, evidentemente era um jean comprado no Vietnã. Não era uma jardineira, era um macacão, parecia um macacão de mecânico. A gente almoçou, conversou e tal, não sei o quê, e no dia seguinte ele me chamou para ajudá-lo a separar os telegramas. Eu lembro que tinha a secretária dele, a Mercedes, eu, um outro amigo, eram caixas e caixas de telegramas. E a gente ia separando de chefe de Estado, de jornalista, de político, não sei o quê. E, de repente, eu abri um telegrama que dizia o seguinte: morro de inveja. Aí eu ri e falei, olha aqui, o que chegou? Morro de inveja. Darcy Ribeiro. E ele pegou o telegrama da minha mão e disse para a secretária dele, manda enquadrar porque esse é o único sincero. Ele me ensinou o que é amizade. Ele tinha uma escala hierárquica, né? Que você tem o amigo, o amigão, o amigo da alma, o amigo irmão e a máfia. A máfia. Eu fui nomeado mafioso, eu me lembro, com muita emoção, em 1982, 83. O que é fazer parte de uma máfia? É você ser absolutamente leal, absolutamente solidário, absolutamente generoso e, sobretudo, absolutamente discreto, silencioso. Jamais usar a amizade de outro integrante da sua máfia pessoal, jamais usar em interesse próprio. Lembro que, num fim de tarde, ele estava em Zurique, ele me contou isso, e no meio daquela calmaria suíça, caiu uma tormenta de neve, uma tempestade de neve. E, para fugir da tormenta, ele entrou num bar. E ficou no bar. E o que ele me contou desse bar? Eu anotei isso para sempre. Tudo estava em penumbras.
e um homem tocava piano nas sombras. E os poucos clientes que estavam lá eram casais de namorados. E naquele momento, entendi que tudo o que eu queria ter sido na vida era ser aquele homem que tocava piano sem que ninguém visse o seu rosto. Tocava só para que os namorados se amassem mais. Eu anotei isso. Assim ele viveu a vida, querendo viver na penumbra com sua timidez olímpica. Ele tinha um sorriso escandaloso, um sorriso caribenho, mas os olhos dele traziam sempre a melancolia do mesmo Caribe. A fama estrondosa que caiu em cima dele só fez reforçar a sua timidez, aquela inútil vontade de viver na penumbra, tocando piano, cercado de amigos e de afetos. Tocando piano sem que ninguém visse o seu rosto, para que os namorados se amassem mais. Ele terminou seus dias quieto, num casarão do bairro do Pedregal, na cidade do México, um casarão branco, amplo, de uma esquina impossível, a esquina da Rua Água com a Rua Fogo. Ancorado naquela memória luminosa, ele navegou águas mansas da memória, e a cada tanto roçando o fogo vivo da memória e da esperança.